Olá, meus queridos amigos. Vamos dar aí continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós temos as questões 258 e 259 para estudar. Então, quem ainda não leu, as questões 258 e 259 do Livro dos Espíritos, dá uma pequena pausa no vídeo aqui, vai lá ler as duas questões e depois volta para a gente fazer o estudo, tá certo? Porque eu não vou ler as respostas das questões hoje, eu vou só ler as perguntas e vou comentar, fazer comentários a respeito das respostas, tá certo? Bom, vamos iniciar o nosso estudo pedindo a Jesus que abra as nossas mentes, para a sabedoria que o Livro dos Espíritos tem a nos trazer, Como disse Joana de Ângeles ao nosso amigo Divaldo Franco, o Livro dos Espíritos é um livro que a gente tem que ler para sempre, É um livro que a gente tem que ler e reler e reler e reler. Não é um livro para a gente ler uma vez só, E cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. Então nós estamos aqui cumprindo um pedacinho da nossa missão, de tentar fazer com que nós sejamos um pouquinho melhores, a cada dia. Por isso a gente vai estudando. Então, na questão 258, do Livro dos Espíritos, vem assim, ele está falando, nós vamos ver aqui no texto, olha, a escolha das provas, tá certo? Então a gente sabe, todo mundo que já estudou um pouquinho do Espiritismo sabe que a gente tem a oportunidade de escolher as nossas provas, Então vamos detalhar um pouquinho isso. Então a questão 258 ela pergunta assim, Quando no estado errante, lembrando o que é o estado errante, O estado errante é aquele estado em que o espírito está entre as encarnações, Então é o espírito desencarnado. Quando no estado errante e antes de reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida. E aí a resposta, bem rápida, ele fala, que a gente, ele próprio escolhe o gênero de provas que vai suportar, que é isso que está o seu livre-arbítrio, Então, a resposta aqui, daí vem em seguida uma outra questão, não é Deus que lhe impõe, então as tribulações da vida como castigo, então, e aí a gente vem com a discussão da resposta, A resposta ela começa assim: nada ocorre sem a permissão de Deus, tá certo? Porque é Ele quem estabelece todas as leis do universo. Então, a gente vem com aquela mensagem, Nenhuma folha cai de uma árvore senão pela vontade de Deus. Só que isso a gente tem que interpretar de uma forma racional, certo? Porque vejam, é evidente que Deus criou o universo e junto com o universo ele criou um conjunto de leis que são perfeitas, Algumas dessas leis nós conhecemos, algumas dessas leis nós experimentamos os seus efeitos, mas nós estamos submetidos a todo o conjunto de leis que Deus criou, que são perfeitas e que muitas vezes nós nem temos consciência dessas leis, E é por isso que nós estamos sempre estudando para que a gente consiga aumentar o nosso nível de consciência com relação às leis do universo. Então, por exemplo, quando a gente fala da lei da gravidade, a lei da gravidade foi uma lei criada por Deus? Foi, porque tudo foi criado por Deus. Então, nós sabemos que tudo cai no chão, aqui no planeta Terra, devido ao efeito de uma força de atração que a grande massa terrestre exerce sobre tudo que está ao redor dela. Então, nós experimentamos o efeito dessa lei. Lei de causa e efeito. É uma lei que não está escrita nos livros de física, mas nós, estudando o livro dos Espíritos, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que existe a lei de causa e efeito que rege muita coisa na nossa vida. Então, aquilo que a gente faz gera, aquilo que a gente causa gera consequências e
cujos efeitos nós vamos passar por eles, né? Então nós sabemos que isso é uma das leis da natureza, uma das leis de Deus, né? Então, com relação a essa história de a gente escolher, né, as nossas provas, é assim também que acontece, né? Segundo as leis de Deus, nada acontece sem que Deus permita. Agora, isso não quer dizer que Deus fica o tempo todo cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes. Se então eu tropecei, caí e machuquei meu joelho, foi porque Deus quis que Deus moveu lá, né, uma pedrinha, botou na minha frente para que eu tropeçasse e caísse, porque aquilo estava escrito. Eu acho que ninguém tem um script da vida, né, escrito dia após dia, minuto após minuto. Por quê? Porque isso não tem coerência. Porque se todos nós estamos submetidos, né, dentro do nosso plano encarnatório, né, a livre arbítrio, então a escolha de uns influencia no caminho de outros. E assim a gente tem que entender, né? Então nós escolhemos aquelas grandes coisas da nossa vida e alguns detalhes do dia a dia, não somos nós que escolhemos. Tá certo? E nós temos que distinguir o que é da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Evidentemente que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos passar durante a encarnação. Mas nós não vamos escolher todos os detalhes, e nós não temos a permissão de Deus para escolher o que a gente quiser. Por quê? Porque dentro das leis de Deus existe a lei da evolução, que ninguém pode também violar. Se eu repetidamente fizer escolhas que não me levem à evolução, eu estaria violando a lei da evolução. Então, para que essa lei não seja desrespeitada, em algum momento o plano espiritual pode intervir nas minhas escolhas para que eu entre dentro do esquema de evolução. Então, nós temos que pensar num conjunto muito grande e intrincado de engrenagens que funcionam perfeitamente e que não é só assim a minha vontade que prevalece. Eu quero nascer rico, milionário, todas as minhas encarnações daqui para frente. Isso me leva a me desenvolver espiritualmente? Isso me leva à evolução? Se sim, pode ser que seja permitido. Mas se não, isso seguramente não será permitido. Então, é óbvio, uma outra coisa que o bom senso nos leva a entender é que a escolha ela está vinculada ao grau evolutivo de cada um, né? Evidentemente que aqueles espíritos muito pouco evoluídos, que não têm nem discernimento para escolher o dia a dia, não terão condição de escolher uma encarnação inteira. Então, para isso existem falanges e mais falanges de espíritos benfeitores que cuidam do plano reencarnatório de todos nós, inclusive dessas pessoas que nós não sabemos como estamos no grau evolutivo, né? Não tem condição de escolher. Então, essas falanges de espíritos benfeitores fazem as escolhas para esses espíritos que não têm condição de fazer as suas escolhas, e as coisas vão acontecendo até que esses espíritos consigam atingir um grau de evolução um pouco maior, e aí eles conseguem fazer as suas escolhas. Mas mesmo os espíritos que têm um grau de evolução já um pouco maior, muitas vezes eles vão se consultar com a espiritualidade mais sábia, mais evoluída, com relação ao seu plano reencarnatório, né? Porque muitas decisões precisam ser tomadas com um bom grau de discernimento, né? Nascer numa determinada família, num determinado país, numa determinada condição social, né? Fatos relevantes que vão
acontecer durante a vida, precisam ser bem planejados, né? Agora, sempre temos, né, a esperança de que, se errarmos, se sucumbirmos, teremos uma nova chance, evidentemente. Aí vem a vontade de Deus, né? E aí vem aquela brincadeira que o pessoal fala assim, né? Você estava num jogo, você fala assim, você ganhou? Fala, ganhei experiência. E isso não é brincadeira, isso é verdade, né? Se nós estamos num jogo e se essa aventura reencarnatória a gente perder, né, por algum motivo, a gente, quando voltar, volta seguramente mais experiente. E, voltando mais experiente, nós teremos, numa segunda chance, numa próxima chance, mais probabilidade, mais chances de, dessa vez, então, conseguir fazer a coisa da maneira certa. Depois vem a pergunta 259, né? Tá aqui, olha. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí começa a resposta, né? Todas não é a palavra. É aquilo que eu já estava falando um pouquinho antes, né? A gente escolhe o gênero de provas que a gente vai passar. Então, eu posso escolher assim, eu escolho que na próxima reencarnação eu vou nascer em uma família muito pobre e que não terei condição de ter facilidades materiais para o meu desenvolvimento. Entretanto, eu também escolho que vou ser médico. Bom, tá aí um desafio, né? Agora, eu não vou escolher cada dia da minha encarnação até eu me tornar, desde que eu nasci até eu me tornar médico, né? Eu escolhi que eu vou nascer numa família muito pobre, mas que eu vou ser médico. O caminho entre nascer e ser médico está por minha conta. Claro que Deus vai me prover de companhias, de intuições, de vontades, para que eu possa chegar a ser médico. Em quantas pessoas a gente conhece, né, que não importa se nasceram numa família com posses ou sem posses, e que vencem e que assumem profissões de importância perante a sociedade, que ajudam muitas pessoas, né? Então, os caminhos são no dia a dia, tá certo? E o que a gente pode, né, para finalizar, né, o que a gente pode fazer para que a gente sempre fica na dúvida, né? Será que eu estou no caminho certo, daquilo que eu planejei? Eu acho que o caminho, né, para isso é sempre o orai e vigiai, né? Se a gente procura estar sempre em harmonia com a nossa fé, com Deus, né? Se a gente procura manter um padrão vibratório na maior parte do tempo positivo, de amor, de caridade, a gente vai estar rodeado de bons espíritos, de espíritos que querem nos intuir com relação ao nosso desenvolvimento, e as chances da gente atender aos nossos propósitos reencarnatórios vão ser maiores. É evidente que o contrário é verdadeiro, né? Se eu me cerco, né, de más vibrações e de más energias, os espíritos que eu vou atrair para perto de mim não são aqueles que querem o meu bem, são aqueles que querem me ver lá para baixo. Então eles vão me intuir de coisas que não me levam a atingir os meus objetivos dentro do plano reencarnatório. Então orar e vigiar e manter uma boa vibração é o caminho para que a gente consiga, né, atingir os nossos propósitos. Eu acho que isso é uma oração que a gente deve fazer todo dia, né? Jesus, por favor, me cerque de bons espíritos e de boas intuições para que eu possa atingir os meus propósitos reencarnatórios desta vez. Bom, claro que eu posso pedir isso para Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte.
né? Eu tenho que manter um padrão vibratório positivo, eu tenho que exercer o amor, a caridade, tudo isso que a gente tenta fazer o tempo todo. A gente sabe que a gente não consegue o tempo todo, né? Nós estamos a caminho da perfeição, mas um bom tanto longe dela ainda, mas é o esforço do dia a dia que faz com que a gente melhore. Certo? Bom, então, questões 258, 259, escolhemos as nossas provas? Escolhemos tudo nos mínimos detalhes? Não. Deus faz com que cada detalhe do nosso dia aconteça segundo a sua própria vontade? Também não. Né? As coisas vão acontecendo segundo um regramento universal que é perfeito, que são as leis de Deus, mas as nossas escolhas vão influindo nisso e os caminhos vão se definindo ao longo do dia a dia. É isso, meus amigos. Fiquem com Deus, boa semana a todos e até a próxima.